crianças, bom dia! Vamos começar mais uma aula de história e hoje a gente vai dar continuidade, certo, ao assunto de história, tá? Então, olha só, hoje a gente vai falar sobre os 3 primeiros governantes, tá? Então, foram eles, Tomé de Souza, certo, o primeiro governador. Chegou em 1549, trouxe soldados, colonos e 6 jesuítas, chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega, certo? Então, depois vocês vão continuar lendo. O segundo foi Duarte da Costa. O segundo governador trouxe mais colonos e jesuítas, entre eles o padre José de Anchieta. Então, depois vocês vão continuar lendo o textinho, tá? E o terceiro foi Mendes Sá. O terceiro governador preocupou-se com o crescimento da colônia. Vão continuar lendo. Por quê? Porque a gente precisa praticar a leitura. Então, vocês vão ler para poder responder a segunda questão, certo? Então, na atividade de vocês na folha, tem aqui, ó, 2 imagens. Então, essa é a primeira imagem e essa segunda, certo? E tem aqui 2 atividades, tá? Atrás também tem questões, certo? Então, vocês podem recortar e colar no caderno as imagens. Mas antes de recortar e colar, vocês precisam escrever e responder essas questões aqui, ó. Porque senão, quando vocês recortarem, vocês vão perder as questões, tá? Então, observem, escrevam todas as questões e deixem o espaço para colar a figura, tá? Não esqueçam de escrever todas as questões. Escrevam também o cabeçalho da escola, tá? É importante que na atividade de vocês, do caderno, tenha escrito o cabeçalho da escola, tá bom? Então, prestem atenção. E aí, na segunda questão, tem algumas informações de acordo com os 3 governadores, tá? Então, vocês vão ler lá o que cada um está falando, o que aconteceu, o que eles trouxeram, tá certo, para o governo. E na segunda questão, vocês vão marcar um X. Então, olha só, aqui, ó, está as informações e aqui ao lado está o nome dos governantes, tá? Então, vou ler só a primeira. Invasão francesa no Rio de Janeiro em 1555. Essa informação é de Tomé de Souza, Duarte da Costa ou Mendes Sá? Então, vocês vão procurar lá naquela leitura da primeira questão, certo? E vão observar. Quando vocês encontrarem, vocês vão marcar um X, certo? No nome do governante que foi responsável, certo? Pela invasão francesa no Rio de Janeiro em 1555, tá? E aí, logo abaixo tem assim, colocando as letras nos lugares certos, você formará o nome da primeira capital brasileira. Então, vocês vão ler as informações e vão colocando as letras, tá? Atrás tem as questões 3, 4 e 5, tá? E diz assim, quem é o maior governante do mundo? Quem é que governa o mundo? Vamos pensar? Quem é o maior governante da nossa vida? Então, pensem um pouquinho, a tia não vai dar a resposta, tá? Quarta questão. Escreva o nome dos 3 primeiros governadores gerais, que está lá no texto, tá? Quinta questão. Escreva o nome do governador do lugar onde você mora. Então, quem é o governador do lugar onde nós moramos? Pensa aí um pouquinho. Pergunta a mamãe e o papai. Quem é o governador? Então, vocês vão escrever o nome, certo, do governador, tá bom? Então, chama a família para participar. Tem algumas perguntinhas que vocês podem conversar com a família e descobrir a resposta, tá certo? E agora, a tia vai fazer uma oração e a gente vai finalizar a nossa aula, tá? Então, esse é um momento muito importante, tá certo? Então, vamos orar?
Querido Deus, eterno Pai, graça te damos, Senhor, pelas nossas vidas, ó Deus, pelo Senhor ser o nosso governante, governar as nossas vidas, as nossas famílias, ó Deus. Que o Senhor possa, ó Pai, estar sempre nos abençoando, nos ajudando, nos dando saúde, sabedoria, cuidando da nossa família, Senhor, daquelas pessoas que tanto precisam de Ti, ó Deus, perdoando os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Então, a tia quer finalizar com o versículo, tá? Então, Salmo 47, 9 diz assim: Os soberanos das nações se juntam ao povo de Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é soberanamente exaltado, certo? Então, quem é o nosso governante? Quem é que governa a nossa vida? Pensa aí um pouquinho, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchauzinho.